Deus Todo-Poderoso, Deus querido, quero mais uma vez, Senhor, te agradecer nesta manhã, glorificar, exaltar o Senhor, porque o que somos nós, o que temos nós para o Senhor nos amar? Somos fracos, pecadores, ranzinzas, orgulhosos, cínicos, invejosos, prepotentes, maldosos, corruptos, ladrões, roubadores, assassinos, derramadores do sangue do próximo, alheios às coisas boas, fiéis às obras da carne, e mesmo assim o Senhor nos ama. E nesta manhã, Senhor, nosso coração se enche de gratidão mais uma vez pelo teu amor. A única coisa que temos, Senhor, para te oferecer é a adoração, é o nosso culto. Pedimos, ó Pai querido, ó Deus eterno, ó bondoso, Salvador e Perdoador, Senhor, recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração, recebe a nossa honra, recebe o nosso louvor. Perdoa, Senhor, eu peço, os nossos pecados. Perdoa, Senhor. Fala conosco nesta manhã. Ajuda-nos a crescermos na graça e no conhecimento do Senhor. Livra-nos, Senhor, da mentira. Esta é a oração que eu faço, exaltando, glorificando e engrandecendo o Senhor nos nossos lábios, na nossa mente e no nosso coração. No nome do nosso Salvador Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Meus amados e amadas, quinta-feira, depois de amanhã, nós vamos ministrar a ceia. Eu vou ministrar. Vocês vão participar. E eu vou servir a ceia. O ministro é aquele que serve. Na ceia, e deveria ser assim em todos os âmbitos, o ministro é o que serve, é aquele que trabalha para a maioria. E é exatamente isso que eu quero fazer na próxima quinta-feira, servir a ceia para vocês. Então eu quero convidar você. Participe da ceia conosco. Ninguém é obrigado, mas também ninguém é excluído. Cada um é responsável por si. Então, quinta-feira, depois de amanhã, amanhã 13 é dia 14, participe da ceia com a gente. Tá bom? Combinado? Então tá bom. Olha, para não causar confusão, eu vou falar hoje dos exorcismos que Jesus praticou e estão narrados na Bíblia em 3 evangelhos. Não é só em 3, mas eu vou falar dos 3 evangelhos hoje: Mateus, Marcos e Lucas. E vou falar um pouquinho do livro de Atos. Um outro dia eu vou falar de João, enfim. Mas hoje, para não causar confusão, eu estiver falando, alguém
Olha, mas ele... Não, eu só estou falando, está aí no título. Quem está pelo Facebook, está no título. Mateus, Marcos e Lucas. Todas as passagens que eu citar, é nesta ordem que eu vou citar. Mateus, Marcos e Lucas. Tá certo? Se eu falar, por exemplo, Jesus curou a mulher encurvada. Está lá em capítulo 13, versículos do 10 ao 17. É de Mateus. Porque é nesta ordem que eu vou falar. Tá claro? Se não tiver, eu batalho aqui para melhorar a explicação. Gente, Jesus, conforme narra Mateus, Marcos e Lucas, não que João não narre, hein? Não que as cartas, não é isso. É que eu vou falar Mateus, Marcos, Lucas e um pedaço de Atos. Tá bom? Jesus realizou, narrados na Bíblia, nesses 3 evangelhos, 7 exorcismos. Na realidade foram 8, né? Ele só exorcizou, só o exorcismo, né? Aquele possesso de... O nome certo é Gerasa. Mas alguns falam Gadara, Gadareno. Não está errado. Mas o nome correto, Walter, é Gerasa. Ele manda os demônios embora. Depois o possesso de Cafarnaum. Foi só exorcismo. E a filha daquela mulher cananeia. Então, para você saber do que eu estou falando, você pode ler, olha, para entender, você pode ler sobre o possesso de Gerasa em Marcos 8:28, do 28 ao 34. Mateus 8, do 28 ao 34. Marcos, capítulo 5, versículos do 1 ao 20. E Lucas, capítulo 8, versículos do 26 ao 39. O exorcismo lá de Cafarnaum é Mateus 1, 21 ao 28 e Marcos 4, do 31 ao 37. A filha da mulher cananeia, que também foi só um exorcismo e completa os 3 só exorcismos narrados na Bíblia, você lê em Mateus 15, do 21 ao 28, e Marcos 7, do 24 ao 30. Agora é claro que não foi só isso que Jesus fez, mas eu dividi aqui para ficar mais fácil para você entender a Bíblia. Isso que eu citei, possesso de Gerasa, possessão de Cafarnaum e a filha da mulher cananeia, foi só exorcismo, não aconteceu, já é um fato extraordinário, mas não houve nenhum adendo a esse exorcismo, a esses exorcismos. Agora, eu vou citar 3 exorcismos que Jesus realizou, narrado em Mateus, Marcos e Lucas, que além do exorcismo houve a cura. O menino epilético, mudo também, de Mateus 17, do 24 ao 21, Marcos 9, 14 ao 29,
e Lucas 9, do 37 ao 43. Houve também aquele caso da possessão do cego e mudo, que ele exorcizou e curou, Mateus 12, 22 ao 23, e Marcos 11, 14. E houve o caso do possesso mudo, que também foi curado, em Mateus 9, do 32 ao 34. Né? E depois nós vamos encontrar o 7º exorcismo, mas o 4º seguido de cura, da mulher recurvada, que nós vamos achar aí em vários lugares, dentre eles, vários lugares da Bíblia. Dentre eles, Mateus capítulo 13, versículos do 10 ao 17. Existe na Bíblia, Benedito, graça e paz a você também, algumas pouquíssimas discussões sobre o poder de exorcizar. Pouquíssimas discussões na Bíblia. Aonde você vai encontrar isso? Você vai encontrar Mateus capítulo 12, versículos do 25 ao 32, e outras passagens. Eu não vou só ficar citando passagens, né? Existe também o caso em discussão, que até hoje é motivo de discussão, porque é mal interpretado, do poder que o nosso Senhor deu aos discípulos. Você vai ler em Mateus 10, do 1 ao 8, Marcos 3,15 e Lucas capítulo 6, Lucas capítulo 13, versículos 9. E o exorcismo é outro caso para discutir. Discutir não é brigar. Discutir é falar sobre o assunto, pensar, meditar sobre o assunto. Isso que precisa ser feito na Bíblia. Existe o caso de um exorcismo tentado e não conseguido por um não discípulo. Está lá em Mateus 9, 38 ao 39 e Marcos 9, do 40 ao 50. Ainda há um caso. Você vê que aqui são 7, né? São 3 só exorcismos, 3 exorcismos seguidos de cura e o caso da mulher recurvada, né? Então são 7 exorcismos narrados nesses 3 evangelhos. Existe ainda uma referência bíblica de Jesus com Maria de Madalena, né? Jesus teria expulsado dela 7 demônios. Marcos 16, 9 e Lucas 8, 2. E aqui, meus irmãos e irmãs, vem um fato que a gente precisa pensar, né? Isso que eu vou citar aqui, genuinamente na Bíblia Sagrada, não se refere a pessoas, mas refere-se a um país.
Mateus capítulo 12, versículos 43 ao 45, e Lucas 11, do 24 ao 26. Mas a gente pode, meditando na Bíblia, entender que isto também pode ser usado como exemplo para o ser humano, sempre entendendo o seguinte: quando Jesus falou isso, ele teve como alvo dele a nação de Israel. Mas a gente pode usar esse exemplo, porque aquilo que aconteceu com a nação de Israel, né, acontece com o homem, porque uma nação é composta de homens. Então a gente pode entender que o ser humano é como uma casa. Quando se expulsa, quando se exorciza, né? O nome correto é exorcismo, não é expulsar. Isso é um nome comum, popular, mas o nome correto é exorcismo ou exorcizar. Quando você exorciza um demônio para fora de uma pessoa, existem certas circunstâncias que pode fazer esse demônio voltar. Jesus, quando cita isso, eu repito, ele está se referindo à nação de Israel que adorava ídolos. Nós estamos traçando um paralelo com o ser humano, porque uma nação é composta de pessoas, né? Uma nação, como instituição, não adora ídolos, são as pessoas da nação que adoram. Entendeu? Porque nós estamos traçando um paralelo. Então, quando um espírito é varrido, é exorcizado da vida de alguém, e não entra nada nesta vida, não entra, a casa fica limpa, e aberta para o que quiser morar naquela casa. Foi o que aconteceu com a nação de Israel. Deixou de adorar ídolos, mas não colocou Deus na vida. Não colocou Deus como centro de adoração. Ficou aberta, ficou limpa, cheirosinha. Aí aquele demônio que já tinha estado ali voltou e trouxe com ele mais 7. Quer dizer, o estado daquela nação e do homem é pior ainda nesse segundo estágio. É muito pior. Então isso pode acontecer com o ser humano, debaixo de algumas circunstâncias. Dentre elas, Cristo não fazer parte daquela vida, verdadeiramente. Por causa disso que em algumas denominações, né, sempre resguardando aqui o que é verdade e o que é mentira, o que é demônio e o que é problema emocional, o que é problema psicológico, né? Porque eu já falei para vocês, isso é fundamentado nesse trabalho que eu faço há muitos anos e tal, né? Eu e outros tantos, isso não é só comigo, isso é com outras pessoas também, né? 99, 97, depende, por cento, não tem demônio nenhum. Não tem demônio.
são várias coisas que afetam aquelas pessoas, mas não tem um demônio ali. Mas a pessoa falou isso, falou aquilo, fez isso. Tudo precisa ser analisado. Não é porque a pessoa lá no meio da igreja levantou, se entortou toda, que é demônio. Não, vou chegar lá perto, espera um pouquinho, vem aqui. Entendeu? Porque a maioria não é demônio nada. Mas nós estamos falando do caso de demônios, né? Nós estamos falando de exorcismo. Não é verdade? Então, considerando que tenha havido um demônio, várias vezes se vê pessoas sendo possuídas, entre aspas, várias vezes na mesma denominação, depois do demônio ter sido exorcizado. Porque não adianta mandar o demônio embora, não sei o quê, e Cristo não entrar naquela vida. Quando o demônio sai, a casa fica limpa, cheirosa, ornamentada, mas Cristo não entra, o demônio volta e traz com ele 7, piores do que ele. É isso que está falando aqui. E Jesus usou o exemplo para falar disso, mais uma vez eu repito, da nação Israel. Então, meu irmão, minha irmã, existem demônios? Claro que existem, é óbvio. Isso aí ou a pessoa nega por ignorância, né, não conhece do assunto, então nega, ou por medo. Não tem outra. Entende? Ou ela tem medo do assunto. Tem gente, por exemplo, que a gente começa a falar, né? Não que eu gosto de pregar sobre o diabo, não é isso. Mas faz parte da Bíblia. Então eu tenho que falar sobre todos os assuntos bíblicos. Né? Falar com responsabilidade, falar com o temor de Deus no coração, né? Por causa disso que eu sempre estou dizendo, olha, não se apresse a expulsar nada. Calma, analisa, olha, você e Deus, Senhor, o que tem aí? Isso aí é um demônio? Isso aí é um problema. Existem problemas psicossomáticos que levam as pessoas a terem essas atitudes. Problemas mentais, que a pessoa nem sabe que tem muitas vezes, e leva a somatizar. O que é somatizar? A ter uma doença na carne, por causa do problema mental. Entendeu? Então, não se apresse, a pessoa está pulando, está se jogando. Calma. Se há um demônio, né, eu estou trazendo uma orientação para vocês, que não sei se vocês já ouviram, porque as pessoas não orientam sobre isso. Porque elas fazem do jeito que elas querem fazer. Se há um demônio, e você vai lá, e vão aqueles obreiros fortão lá para segurar, pior ainda. Aí que ele vai querer se exibir mesmo. Se é que há um demônio, Nelson. Se é que há, Eduardo. Então, a primeira coisa é você conversar com Deus. Não deixa a pessoa lá, não precisa agarrar, nada disso, deixa lá. Deixa quem está perto, ficou com medo, alguma, sai de perto, deixa a pessoa. Você, ora, conversa com Deus. Senhor, há demônio aqui? O que tem ali? É a pessoa que está enferma da cabeça? Está com um problema emocional? Usou alguma coisa? Ninguém sabe. Você não sabe.
Então, se há um demônio e você vai lá, as pessoas para segurarem, aí que ele quer se exibir mesmo. E se não há um demônio e você vai lá segurar a pessoa, não sei o quê, aí que a pessoa quer se exibir mais ainda. Se é um problema de it, né? O problema da pessoa. Então, primeiro, muita calma nessa hora, como dizem aí, né? Aquieta o teu coração, não tenha pressa. O tempo não existe para Deus. O tempo existe para nós. Existe tempo, qual que é o relógio? A gente fala do relógio de Deus em função das coisas deste mundo. O relógio de Deus é Israel. Isso logo, todo mundo fala, né? Mas não tem relógio de Deus. Não existe. Que hora que é agora para Deus? Ah, é a mesma hora nossa. Não, não é a mesma hora nossa. Nós estamos no Brasil, nosso horário é um. O sujeito que está lá em, sei lá, em Boston, o horário é outro. Deus está em todos os lugares. Deus não tem relógio. Deus é espírito. Um espírito não é movido pelo tempo, pelo espaço. Não tem relógio. Primeira coisa que nós vamos pensar. Ah, tudo é no tempo de Deus. Isso é uma maneira de falar. Deus não tem tempo. O tempo existe para nós, na Terra. No espaço tem tempo? No espaço tem som? Você vê que a própria velocidade no espaço... Como é que é medida a velocidade nossa aqui na Terra? Se você está na Terra, é quilômetros por hora. Se você está no mar, é nós. Se você está no ar, já é outra maneira de medir. Olha como muda. Aqui na Terra muda. Imagina no espaço. No espaço são anos-luz. Porque não existe o tempo. Então é criada uma medida. Isso é medida inventada pelo homem. Entendeu? Para Deus isso não vale nada. Não precisa se apavorar, sair correndo. Calma. Aquieta. Porque o que tiver que ser, será. O diabo, primeiro que não é o diabo que está ali na pessoa. Primeira coisa que você precisa entender. Né? São coisas assim, ninguém vai dar curso de exorcismo aqui, porque não existe isso. Né? Mas um dos primeiros, uma das primeiras maneiras de você começar a entender o que é e o que não é o que o sujeito está falando lá, aquele que se diz possesso ou está possesso, é observar o que ele fala. Luiz, saudade você. É observar o que ele fala. Se o sujeito começa a falar que é o diabo, que é Satã, sai para lá, vai amolar outro, vai fazer anarquia no outro canto. Aqui não, que diabo, Satã, o quê? Observar, as pessoas não observam. Às vezes eu escrevo para a pessoa não lê. Às vezes eu falo. Olha lá, o irmão está falando, velocidade é igual espaço e tempo. Para Deus não existe isso. Para Deus não existe. Esse é o irmão que está dizendo. O irmão conhece desse assunto aí, eu não. Né? Velocidade igual espaço e tempo. Para Deus não tem espaço, não existe, porque Ele está em todos os lugares. E para Deus não existe o tempo.
Então Jesus, você vê que mandaram um recado, essas coisas a gente precisa observar muito na Bíblia. Mandaram um recado para Jesus: olha, Lázaro está doente. Pensa que Jesus pegou lá o carro, pegou, sei lá, né, a charrete, pegou o cavalo, o burrinho, sei lá, o camelo, não sei o quê, e foi correndo lá. Não, ele foi. Chegou lá, Lázaro tinha morrido. O que as irmãs falaram? Ah, se você estivesse aqui, ele não tinha morrido. Não, ele ia morrer, mesmo que Jesus estivesse lá. Porque ali estava preparada uma situação para exaltar a glória de Deus. Morrer de Lázaro, que foi ressuscitado depois por Jesus, fazia parte da exaltação da glória de Deus e fazia parte da mostra de que Jesus era Deus. Porque só Deus ressuscita. Só Deus. Ah, mas Jesus chorou, claro, mas não chorou pelo amigo que tinha morrido. Leia lá direitinho. Leia. Ele não chora por Lázaro. Não é por Lázaro que ele chora pela ignorância das pessoas. E esta ignorância perdura, persiste e insiste até hoje. Ele chora. Nós estamos com Deus junto com ele e estão dizendo: se estivesse aqui não tinha morrido. Para mim, tanto faz se ele morreu, se tem só uns ossinhos aí, eu faço o que eu quiser. É por causa disso que ele chora. E as pessoas não aprenderam ainda. Ah, se eu tivesse corrido, tinha dado tempo. Tempo do quê? Tempo de talvez você... Deus não é pego de surpresa. Essas coisas, meus irmãos e minhas irmãs, curiosos, enfim, que às vezes nos acompanham, essas coisas você tem que ter gravada na tua cabeça. Porque quando essas coisas ficam, toda hora você vai usar. Opa, Deus não é pego de surpresa. Se isso está falando aí, Deus vai ter que correr atrás para arrumar o que o outro... Então isso aí está errado. Não é verdade isso, porque Deus não é pego de surpresa. Deixa eu ler o que o irmão escreveu aqui, só um minutinho. Exatamente, Alessandro. Exatamente isso que você escreveu. Correto, exatamente isso. Ninguém vai fazer igual a Jesus. Ah, mas ele falou que nós faríamos obras maiores. Mas ele não estava falando dos milagres, ele estava falando da expansão da obra dele. Porque Jesus não foi além da Palestina. Se você pegar o mapa ali, você vai ver que Jesus andou o quê? 80 quilômetros, vamos dar um chute assim. Eu estou falando aqui, estou aqui falando. Né? Sujeito lá na Grécia. Se ele quiser estar ouvindo, ele está ouvindo. Olha, essa é uma obra maior. Não são maiores milagres. Porque se a gente fizer maiores milagres do que Jesus fez, então Deus somos nós. Ou não? Ou não é assim? Eu faço mais do que Deus, então eu que sou Deus. Mas eu não sou Deus, eu sou uma reles criatura de Deus. Deus é Deus. Então quando fala, não, mas Jesus falou que a gente iria fazer obra maior. Você quer dizer que você vai fazer mais do que Jesus fez? Nem igual a gente faz. Nem igual. Porque ele era Deus. Ele é Deus. Era no sentido de que ele estava se mostrando como Deus. Por isso que às vezes a gente usa o verbo no tempo passado.
É que a gente se coloca na posição dele mostrando ali, né? Então ele é. Está entendendo, irmão? Irmã? Não queira. Não, porque nós temos que ter ousadia. Calma, peraí, ousadia não é desrespeito. Ousadia é crer que Deus pode fazer, não é você. Ô gente, pera um pouco, nós somos comedores de arroz e feijão. Peraí, para. Nenhum de nós é Deus. Nenhum de nós é pedra preciosa para Deus. Pedra preciosa no sentido que Deus, a vida nos lapida, tá certo? Esse tempo mesmo. Não porque Deus fica nos... tem gente aí que acha que é especial, que tem uma estrela, uma luz em si. Isso é coisa do catolicismo. Então, falando um pouquinho dessa coisa de exorcismo, né? O livro de Atos tem alguns exemplos disso que eu estou falando aqui, né? No livro de Atos há duas referências por favor, entendam o termo, duas referências explícitas à prática do exorcismo. Duas referências explícitas. Ô pastor, mas você fica repetindo? Porque repetindo ainda as pessoas não entendem. Imagina se eu não repetir. Referências explícitas ao exorcismo, à prática, são duas. Tem um caso lá em Atos 16, do 16 ao 18, né? Você vê o que é o entendimento do homem de Deus. Aqui, Paulo, lá no livro de Atos, ele cura, quer dizer, ele exorciza, ele expulsa um espírito adivinhador de uma moça. E o que aquela moça estava falando? Estava xingando o Paulo? Estava ofendendo o Paulo? Estava elogiando o Paulo. Mas ele falou: opa, aqui tem demônio. Aqui não é só adulação, tem demônio. Esse demônio quer encher minha bola para eu não ver que ele está aí. Isso é discernimento. É isso que nós temos que ter. Senão a gente passa vergonha. Como o segundo caso de exorcismo explícito do livro de Atos, que são os filhos de um sujeito chamado Sevá. Eles eram como esses que tem aí nessas igrejas denominacionais. Esses caras aí são como 7 filhos de Sevá. A maioria deles, exorcista ambulante. Você vê que é o mesmo caso. Eles eram, os 7 filhos de Sevá, eram exorcistas ambulantes. E ouviram falar que Paulo, né, falava de Jesus e que Jesus tinha poder e que Paulo tinha poder por causa do nome de Jesus. Olha, vê se não é a mesma coisa. Aí eles vão lá expulsar lá, espírito maligno lá. Eu expulso vocês em nome do Cristo que Paulo prega. Mas levaram uma surra dos espíritos. Mas hoje eles não apanham, pastor. Não apanham, mas também expulsa espírito onde não tem. É isso que eu quero dizer. Alguns apanham. Alguns levam peteleco aí de gente que nem espírito tem. Isso eles não vão mostrar de jeito nenhum, né? Os filhos de Sevá levaram uma surra daquelas. Então, se passar 2 minutinhos, acho que é interessante a gente chegar até o final.
na verdade, o exorcismo não era a ênfase de Cristo. Não era ênfase. E Cristo deixa tão claro determinadas coisas, Mateus 12, 28. Se porém, olha só, se porém eu expulso os demônios, pelo Espírito de Deus o faço. Cristo não falava, não, porque eu dou tapa, porque eu dou pernada nesse espírito, eu vou pegar esse demônio, fala logo aí, demônio, que eu estou com pressa. Eu já ouvi essas coisas aí de monte, sujeito se fazendo de filho de cevado. E tem um outro caso, lá em Lucas capítulo 10, versículo 17 e 18. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. A gente expulsou mesmo, Senhor, o que você está pensando? A gente falava no teu nome, lá os demônios tremiam e Pensa que Jesus bateu palma, falou, que beleza, é isso aí mesmo, vocês estão certinho. Jesus falou, olha, não é por aí não o caminho. Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Vocês não sabem de nada ainda. Vocês ainda vão ter muito que aprender. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, um outro dia a gente prossegue com esse assunto daqui para frente, né? Mas que tudo que foi falado aqui hoje tenha servido para o seu crescimento, né? Na graça e no entendimento das coisas santas. Tenha servido para isso. Né? Que o Senhor fale com você, que o Senhor te ajude, te oriente, te dê graça, e que seja, meu irmão, minha irmã, aflorado em você o discernimento de espíritos, sabendo aquilo que provém de Deus e aquilo que provém ou do diabo ou da carnalidade humana. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu quero agradecer muito, Senhor, agradecer por tudo que o Senhor tem feito, pela Tua bondade, pela Tua compaixão. Olha, Senhor, eu particularmente sei que não sou merecedor de ouvir o tic-tac do relógio, Senhor. Dizia isso para o Senhor nesta madrugada. Eu não sou merecedor de ouvir o tic-tac do relógio. O Senhor é que é bom. O Senhor é santo, é justo, é perfeito, é fiel. Tu és maravilhoso. Continua falando conosco e nos livrando da mentira. Esta é a minha oração, no nome sagrado e poderoso do Cristo Jesus. Amém.